100 lojas, 10 estados e a meta de chegar a 130 unidades até o final desse ano. Enquanto grande parte do varejo de alimentação trava na expansão, essa rede de cafeterias cresceu 52% no número de unidades no último ano. Hoje, eu recebo a CEO que estruturou esse crescimento e é com ela que eu vou entender como transformar uma cafeteria em franquia nacional, sem perder padrão, e quais são os principais desafios do mercado hoje. E é isso que a gente destrincha a partir de agora no podcast A Última Linha. Benvenuti ao podcast A Última Linha. Sou Giovanni Colatico, especialista em gestão empresarial, mestre em controladoria e sempre trazendo um conteúdo sobre gestão de negócios. Hoje estou com a CEO, Silvana Buzzi, que é responsável pela expansão da Sterna Café. Silvana, seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Giovanni. A honra é minha estar aqui com você gravando esse podcast. Estou bem feliz. Eu vou começar quente, tá? Vamos lá. É muita responsabilidade tocar uma empresa com mais de 100 franquias, mais de 600 funcionários indiretos, 160 diretos e ter que liderar essa massa de gente que a gente sabe que liderar pessoas está cada vez mais complicado. Como é que está esse seu desafio, Silvana? Olha, uma responsabilidade bastante grande, um desafio bastante grande, até porque são diversas pessoas, né? A gente fala de franquia, de franqueadora, de loja própria, fábrica, atendente, barista, cliente final. Mas desafio é algo que está no meu DNA há bastante tempo. Eu sempre gostei de ser desafiada, de projetos que exijam bastante de mim. Onde não há uma solução, eu gosto de pensar e encontrar uma solução. Então, é um desafio, mas é algo que eu faço com uma certa naturalidade e me deixa bastante feliz. Muito legal. Você está lá há 3 anos e meio, né? Você me contou, mas Sterna Café existe há uma década. Isso, esse ano a Sterna Café faz 11 anos. Ela foi fundada pelo Daverson e pela Fernanda. E há 3 anos e meio a Sterna foi investida por um fundo de investimento. E aí por isso que eu entrei no projeto. Então, essa coisa de crescer, ser investida, precisou ser trabalhado a tal governança, é isso? Ah, isso mesmo. A Sterna Café, naquela época, né, era uma empresa familiar, uma empresa limitada, sem processo, sem governança, o que é muito natural, né, normal, no Brasil. E aí o fundo de investimento viu na Sterna Café um potencial bastante grande de crescimento. Mas para ajudar nesse plano todo, precisava de alguém para colocar o plano em prática, profissionalizar a gestão, e aí escrever os processos, a governança, estruturar time, e é assim que a gente tem feito. Padronizar, né? Eu acho que essa é a palavra, né, Silvana? A padronização é bem importante, principalmente numa rede de franquias, né? Tá. E aí, né, o que se espera? Que todas as lojas, elas funcionem exatamente da mesma forma. Perfeito. Porque o cliente, quando ele pensar em externa, ele tem que ser atendido da mesma forma em qualquer lugar, seja aqui em São Paulo ou em algum outro lugar que a gente tem em operação. A gente tá sempre com o empresário todo dia, né? Toda hora fazendo reunião. E a gente vende muito essa coisa da organização, padronização, a gente fala de conformidade, né? E acho que a Sterna Café é um grande exemplo. Eu só vou receber dinheiro, eu só vou ser investido por alguém que vai conseguir enxergar um negócio, e aí muitas vezes o dono sai desse cargo executivo, traz gente de mercado para que a operação ela funcione sem a emoção do dono, né? Então, eu sempre falo para o empresário que assiste a gente que a empresa ela tem que funcionar sem o dono, né? Então, se a empresa depende do dono, essa empresa ainda tem algo a ser consertado. Como é que é a participação dos donos hoje, né? Depois da sua chegada, depois desse crescimento, desse dinheiro que entrou? E aí, complementando, né? A empresa ela deve funcionar sem o dono, mas eu acho também, entendo que ela tem que funcionar sem a figura do CEO também, né? Você tem que organizar a empresa a tal modo que ela funcione
sem o CEO ter que estar ali todo dia falando o que deve ser feito. Acho que quando está nesse estágio, tem um chão ainda pela frente. Mas então, os fundadores, né, com a entrada do fundo, a gente, enfim, mudamos bastante coisa, e uma delas foi a criação de um conselho de administração. Então, hoje, os fundadores, eles atuam através desse conselho. E aí, no dia a dia, né, sou eu como presidente, aí eu tenho todo um time executivo que me ajuda a crescer a externa, me ajuda nesses números aí que você comentou. A gente sabe, né, que quando você tem uma franquia, não necessariamente o negócio já nasceu com o modelo franquia, né? Muitas vezes ele nasce com a loja própria, né? Hoje vocês têm 100 lojas no total. Quantas são próprias e quantas são franqueadas? E como é que é esse movimento de ajuste? Porque eu entendo que a loja própria sempre funciona como um laboratório para depois que a empresa, né, consiga determinar qual é de fato o padrão e aí sim replicar. É isso mesmo? Esse é um ponto bem importante, né? A externa lá atrás, quando ela nasceu, né, ela nasceu como uma loja própria, rapidamente ela já migrou para o sistema de franquias, até porque os fundadores já tinham um know-how bastante grande de franquia, mas a loja própria ela faz falta no dia a dia de uma franqueadora, né? E é até por isso, não só por isso, mas até por isso que há 3 anos e meio atrás a gente olhou também para as lojas próprias, né? Para a gente poder testar muita coisa que a gente leva para o franqueado, né? Não é muito justo a gente pensar um novo produto e falar, franqueado, tenta vender. Isso. Então a gente faz tudo isso dentro da loja própria também. E até para a gente entender as dores, né? Sim, Que o sem franqueado dúvida. vive lá na ponta. Então, a gente viver isso através das nossas lojas próprias é fundamental. Mas, obviamente, não é só isso. A gente olha também para o crescimento do grupo como um todo, a importância de loja própria, faturamento, enfim. A gente lida com vários assuntos aqui no podcast e veio, né, um convidado que é dono de uma construtora faz uns 15 dias. E aí a gente percebeu, ele vende imóvel popular, tem todo ali um atendimento e um abraçar o cliente. Esse cliente, né, muitas vezes não sendo VIP em nenhum lugar. E eu vi que o diferencial dessa empresa era justamente isso. Era poder tratar esse cliente simples como a grande estrela ali que chega no stand para comprar esse produto. E aí eu deixo um abraço aqui ao Ibson, né, da Colinas, que faz esse trabalho junto com o Vinícius. Esse perfil de franqueado, que num primeiro momento é o seu grande cliente, que está comprando uma franquia, como é que você enxerga ele chegando? E aí ele tem algumas expectativas, né? Então, muitas vezes ele não quer mais ser CLT, ele quer montar um negócio próprio, ele juntou o dinheiro ou ele se endivida para dar o primeiro passo nesse empreender. Que suporte e que respeito Externa Café dá para essa pessoa que muitas vezes raspa ali todo o dinheiro dele e deposita a confiança em vocês? Eu falo bastante que na Externa Café a gente não faz a venda pela venda. A gente vende uma franquia buscando um negócio sustentável para ambas as partes. O negócio tem que ser bom para a franqueadora e tem que ser bom para quem está comprando também. Porque senão daqui a um tempo eu vou ter um problema na mesa, que é muito pior, né? Exato. E aí é a imagem da Externa Café que fica desgastada, financeiramente aquele dinheiro que acaba não entrando. Então não vale a pena vender por vender. Então a gente olha primeiramente o perfil do candidato, independente se ele vai ser aquele franqueado barriga no balcão, se ele vai ser um franqueado investidor, o perfil dele, se ele teria capacidade para fazer a gestão daquela loja de perto ou à distância, porque nem todo mundo tem, né, essa habilidade, essa skill. Então a gente olha bastante para isso. Um segundo ponto, né, é buscar ali a questão de idoneidade, faz algumas pesquisas normais que todo mundo faz. Perfeito. E é importante que ele tenha o capital para colocar a loja de pé. A gente olha isso também, porque senão vira um problema para ambos os lados, né? Ou ele monta meia loja, ou ele monta uma loja, mas depois não tem um capital de giro para manter aquela loja operando nos primeiros meses, que é muito comum você precisar de um capital de giro. Então, tenha um cuidado bastante grande quando a gente fecha um negócio para que ele realmente seja próspero. Não quero abrir franquia para fechar daqui 3 meses. Eu vivi um pouco esse mundo de franquia
e eu percebi essa indústria de franquia, né? Que é vender a taxa, pegar o dinheiro desse franqueado, monta lá a loja, mas com uma irresponsabilidade, muitas vezes, da franqueadora, de falar, não, eu quero tomar o dinheiro dele e o meu negócio é esse. Se ele não for bem, eu vendo para outro e fico nessa negociação de taxa. Eu tô falando bobagem ou teve aí um momento que as empresas se perderam achando que esse era um negócio? Eu acho que ainda existe, né? Existe. Acho que cada franqueadora tem a sua estratégia, né? Algumas eu acredito mais, outras acredito menos. Viver só da taxa de franquia é bem desafiador, é difícil a franqueadora parar de pé, né? Porque tem que entrar taxa de franquia toda hora. É isso. E aí, então, você vai fazer qualquer venda pela taxa de franquia. Então, não fica sustentável, né? E eu vim da BF antes da Externa Café, né? Na Associação Brasileira de Franchise. Fiquei lá por 4 anos. E lá a gente via bastante coisa. Muitos modelos de sucesso, o que fazer, mas alguns exemplos também de caminhos que não devem ser seguidos. E aí acho que a gente pode dar aqui um recado para quem pensa em investir em franquia. Na sua visão, né, enquanto CEO de um grupo com mais de 100 operações, quais são os cuidados que essa pessoa deveria ter, né, no sentido de escolher? Então vamos imaginar que eu quero montar o café, tem Externa Café e tem mais 3 opções ali que eu estou estudando. Não o porquê que ela tem que escolher você, mas que cuidado que ela tem Sim, que no geral, ter, no né? No geral. geral. Acho que é importante ver se a marca é associada à BF, porque a ABF ela tem um rito muito sério e robusto para que uma marca seja associada. Então, quando a marca não se associa, você fica até pensando por quê, né? E muito voltado para a questão jurídica daquela franqueadora, se ela cumpre todos os requisitos, se tem contrato de franquia, se tem manuais. Então, isso é bem importante. Tem o selo de excelência em franchise também, entender se essa marca participou e se ela ganhou o selo de excelência. Porque esse selo, ele é dado pelos franqueados. É um questionário bastante robusto e que tem várias perguntas no sentido, o suporte que você recebe é adequado? O que você está retirando no final do mês é o que a franquia falou que você iria retirar? O valor de investimento é o valor que quando você fechou o negócio, que tinham falado para você que ficava ali entre aquele número e outro. Então, esse selo é bem importante porque é dado pelo franqueado e tem perguntas bastante importantes e é uma premiação muito séria, renomada e que tem uma auditoria internacional, inclusive, em cima. É importante também conversar com franqueados da rede, né? Tá. Pede a relação de todos os franqueados, escolhe ali Vai visitar. 3, 5 nomes e Isso. pergunta: o que você acha? Você está feliz dentro dessa marca? Isso também é uma informação muito valiosa. Eu entendo que essa captura dessa informação com quem já está dentro, né, está sendo o que eu quero ser, é muito importante. Porque ali não vai ter filtro muitas vezes, né? Não. Então você vai escutar a verdade, o dia a dia, as dificuldades. E você falou um ponto muito importante, né? Que às vezes você está com dinheiro para comprar a franquia, mas não é só comprar a franquia e pôr a loja de pé. Você tem que ter todo um planejamento, né? Que seria o capital de giro até aquilo tracionar. E aí você deve ter na cabeça mais ou menos que investimento é esse que a pessoa deveria fazer, seja para pôr a loja de pé e seja para ter um capital. Não sei se você tem esse número na cabeça para a gente exemplificar aqui para quem está nos ouvindo. Tem. Tudo também depende do tamanho da loja, do ponto. Isso, justamente. Mas vamos Uma pensar. loja média de vocês. Uma loja média, investimento para montar ela, 350 mil, 380. Entre taxa de franquia, obra, equipamentos, isso? Justamente. Tá. E aí, capital de giro para uns 3 meses de operação, mais ou menos. E aí, pedido inicial também, que não está nesse valor de investimento, em torno ali de uns 15, 20 mil reais. Então, né, o empresário, e quem não é empresário e quer empreender, tem que entender que tem que ter os 350, tem que pôr mercadoria na geladeira, na prateleira, né? Então, o estoque inicial você quantificou aí em torno de 15 mil. E tem toda a despesa fixa durante o mês. Né? Funcionário, aluguel, contador, internet. Então, né, segundo a Silvana, tem que ter aí pelo menos uns 3 meses desse capital de giro
porque o primeiro, o segundo, o terceiro mês pode não girar, né, na velocidade que se espera, e aí você tem que ter o dinheiro para bancar esse início. Isso mesmo. Eu acho que é importante a gente falar assim, porque as pessoas falam, não, para montar a franquia é só 350, né? E não é. Esses dias eu estava num evento, foi dia 27 de julho. E aí eu dei um exercício justamente, né? Contei uma história, vou montar isso. Na ocasião era uma loja de sapato. E aí eu falei, ó, dos donos, né? Quem está empreendendo está determinando que quer estoque para 2 meses, quer ter esse capital de giro na conta de 1 mês, e o investimento para pôr a loja de sapato de pé era 500 mil. Quanto ainda falta de dinheiro? Tinha umas 100 pessoas na sala. E aí a gente dá um tempo para a pessoa calcular, tudo muito bem explicado. E aí me recordo bem que teve, sei lá, das 100 respostas, devia ter umas 80 de valores diferentes. Por que eu estou trazendo isso? Quando você entrevista o candidato ou, né, passa pelo crivo de vocês e ele vira um franqueado, há uma preocupação de vocês em ensinar ele a gerir financeiramente para ir buscar a última linha? Ou você entende que se ele está partindo para essa viagem, ele já deveria saber e eu não preciso me preocupar com isso? E esse é um ponto bem importante, que aqui no Brasil a gente sabe que a educação financeira é um pilar muito fraco, né? As pessoas têm pouco conhecimento. E uma franqueadora, ela é obrigada a dar suporte em todas as áreas, né? Porque você contrata uma franquia, então tudo que você vai ter que fazer, a franqueadora deve te ensinar, inclusive gestão financeira. E a gente tem, antes da entrada dele na rede, no período ali, quando ele quiser, mas principalmente quando ele está montando a loja, a gente tem o curso de gestão financeira. Como é que faz uma DRE, como é que faz um fluxo de caixa, qual é a importância do CMV. Controle de estoque, né? Para calcular o treinamento CMV. de controle de estoque, tudo isso. A gente é bem completo. Então, é treinamento financeiro, treinamento de atendimento, treinamento de como preparar os produtos, treinamento de marketing, é uma infinidade de treinamento. E a gente segue fazendo reciclagem. Então, assim, tem o treinamento de onboard, que a gente chama, e tem o treinamento recorrente do mês. Ah, esse mês eu quero fazer um novo treinamento de DRE. É só você se inscrever que você vai fazer o treinamento. E o nosso time de campo, que a gente chama de consultores de negócio, eles têm 2 funções principais, né? Eles passam nas lojas e verificam a padronização, então tem um checklist bastante robusto, então ele vai vendo desde a legalidade dos funcionários, se está tudo dentro da lei, como a preparação dos produtos, se a campanha de marketing está ativa e diversas outras coisas, mas ele também senta com o franqueado para discutir a DRE. Né? Opa, a DRE aqui está muito boa, mas essa loja tem potencial para faturar mais? Ó, a gente pode fazer essas ações aqui. Ou a sua DRE não está boa, a gente precisa reduzir alguma coisa. E outras vezes... Isso com que frequência? A cada 3 meses. 3 meses. E aí tem lojas que a gente diminui um pouquinho esse acompanhamento, porque a loja já engrenou. Às vezes diminui. Ao contrário, quando precisa do acompanhamento maior, a gente diminui, mas tem lojas sim que também a gente aumenta um pouquinho esse espaçamento. Tá. E esse franqueado é tudo que ele queria, né? Esse acompanhamento, alguém dando a dica, falando, a outra funciona assim. E aí uma pergunta. O perfil desse franqueado é uma pessoa jovem, e aí jovem que eu estou falando dos seus 20 aos 25 anos, ou é uma pessoa mais velha que já tem uma experiência, ou tem de tudo, e quem vai melhor? A gente não olha para isso, Tá né? Para idade, para gênero, para nada disso, mas a externa hoje, quando eu penso nos franqueados, a grande maioria são mulheres. Mas não há uma escolha. A gente teve franqueados bastante jovens já na rede, hoje já nem tanto. Acho que faixa etária, nem sei dizer, porque já acaba, é um indicador que a gente não olha. Era talvez um sonho, né, da pessoa sempre ter uma franquia, como uma certa independência financeira. Mas acho que é importante dizer que, né, não é porque é uma franquia, vai estar tudo mastigado. Você vai ter que pôr a mão na massa, você vai ter que alimentar o sistema, você vai ter que cumprir a conformidade que a franqueadora exige. E no final, um café deve abrir cedo, fechar tarde. E aí, esse sonho de achar que vai ser empresário, tem que tomar cuidado, né? Ele vai ser um empresário e vai ter que trabalhar como qualquer empresário. E pronto. Justamente. 10, 14 horas por dia. Justamente. É só
pouco mais fácil, porque já está tudo pronto, ele tem que Isso. seguir o manual, todas as nossas orientações para ter sucesso. Mas ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer conta, vai ter que fazer compra, vai ter que contratar funcionários, ou vai ter alguém muito bom para fazer isso por ele quando ele é um franqueado investidor. Mas franquia tem que trabalhar bastante também. Se alguém falar para você que você não tem que trabalhar bastante, olha, desconfie, viu? Isso recorda e me lembra aquele filme Fome de Poder, que é a história, né, do McDonald's. E aí se cria um modelo de franquia. Tem uma cena que eu acho emblemática, que ele pinta na quadra de tênis o layout da loja para simular a operação, né, porque não pode ter movimento desperdiçado. Mas daí ele começa a vender aquilo para um monte de investidor, que é o cara que tem grana, e o cara tá jogando golfe, mas a loja tá largada. E aí, quando ele vai ver, a loja não cumpre o padrão daquela franquia McDonald's, e depois, né, dá um passo para trás o franqueador, e aí ele entende que tem que vender para quem vai estar com a barriga no balcão. E aí, muitas vezes, né, estar com a barriga no balcão é levar para casa o salário daquele operador ali do dia a dia e mais o lucro. Aí você tem o chapéu do trabalhador do dia a dia e o chapéu do dividendo do dono que colocou dinheiro e investiu. Essa mudança de chapéu muitas vezes confunde a pessoa que não entende de finanças ou não entende de gestão. Né? Porque ela fala, sobrou tanto, mas pera um pouquinho, tá a sua mulher, você, seu Acontece. filho, né? Então, pera, não é que sobrou tudo isso, porque parte disso é o salário do lavoro, do trabalho, é isso, né? É isso mesmo. E aí, um caso prático recentemente, uma loja que fatura bem e o franqueado descontente com a última linha, né? O podcast aqui. E aí eu fui até ele, né? Eu tenho um time que acompanha, mas também gosto de ficar próxima de todo mundo, e nesse caso entendi que precisava, porque não fazia sentido. Aí eu falei, vamos olhar a DRE juntos. Rapidamente eu vi que, opa, a DRE não estava montada corretamente porque tinha informações que não caberiam ali e realmente aí ali não estava sobrando. Tá. Mas tem que separar, né? Tem que separar o que é da loja, o que é pessoal, e as pessoas confundem muito. A gente bate bastante nessa tecla, mas acabam E é confundindo. conceito, né? É É conceito. conceito. E me diz uma coisa, a gente está falando numa franqueadora de café. E o café tem tipos de café, né? O café Sim. tradicional, o café gourmet e o café especial. Onde é que vocês estão mirando, né, com essa coisa que ir tomar um café na Externa Café não necessariamente estou morrendo de vontade de tomar um café, preciso ir lá. Às vezes passa a ser um ambiente onde as pessoas vão ter ali um momento, né, de relax do seu dia, 15, 20 minutos. É isso? É a experiência. Vocês têm essa coisa de não vender só café e vender a experiência? Tem. E aí é muito legal que você conhece, né? Você falou do café especial, o gourmet, o tradicional, você conhece. Explica pro pessoal, é verdade. Não, sim, é bem importante, mas é legal quando a gente encontra alguém que conhece, que não é tão comum. Mas o café especial, ele é o café de maior qualidade que existe no mercado. Aí embaixo dele vem o café gourmet e aí vem o café tradicional. Qual que é a diferença, né? É que o café tradicional, normalmente aquele que a gente compra no mercado, é um café que ele é colhido com galho de árvore, com pedra e com outras impurezas. E aí, por isso, ele precisa ser bem torrado e por isso que ele fica amargo. E Tá, aí vem a necessidade de colocar açúcar. tá. O café especial é só o grão, é só a fruta. Uma fruta é doce. E não precisa ser tão torrada, não é torrada. E aí, automaticamente, o café já é mais doce e é um café limpo. E a gente só trabalha com café especial na Externa Café. Inclusive, os fundadores, né? Como é que a Externa nasceu? Nasceu com esse objetivo, de vender café especial para o brasileiro. Né? Porque eles viajavam bastante, estavam tomando um café brasileiro muito mais gostoso e saboroso lá fora, e falaram, vou fazer isso aqui no Brasil também. Pois é. Saber que o nosso café bom está indo para fora e a população, né, imaginando o Brasil ainda um país subdesenvolvido, recentemente teve um aumento expressivo do custo do café, não o café especial, mas o café tradicional. Mas é triste, né? Eu viajo muito, estou sempre na Itália e o café lá é uma marca, né? O café italiano. E é o momento, né, que o italiano senta e faz o que a gente chama de dolce far niente, que é a doçura de não fazer nada, tomando um café e apreciando. Isso.
O café depois da água é a bebida mais consumida no mundo. Mas essa história deles viajarem bastante e trazer essa experiência, né, do que é um bom café, eu acho que é um pouco o olhar que a gente fala que o empreendedor tem que ter, que é o sair da caixa e olhar outras culturas, outros ambientes e trazer coisas interessantes. E eu acho que até o nome Externa tem a ver com isso, né? Tem, justamente. Externa é uma ave migratória que, no seu tempo de vida, ela dá várias voltas ao mundo. E era o que os fundadores faziam e fazem até hoje, né? Dão várias voltas ao mundo, continuam conhecendo diversos países e a gente continua atento ao que acontece lá fora também, né? Através dos olhos deles, ou através das minhas viagens, ou de pesquisas que o time faz também, para a gente continuar trazendo inovação para dentro de casa. Isso é bem importante, né? O café especial hoje, ele está muito mais comum nas cafeterias do que há 10 anos atrás. Perfeito. Então, só o café especial hoje acaba não sendo o suficiente, né? Então, trazer inovação, produtos que lá fora, né, as pessoas estão consumindo bastante, que a gente consegue replicar aqui dentro e que tem afinidade com o nosso negócio. Isso é bem importante, ter afinidade, né? Não é porque está vendendo lá ou está vendendo no vizinho que a gente vai trazer para dentro de casa. E também a questão de métodos de extração é um ponto importante, né? A gente tem hoje no nosso cardápio 7 métodos de extração. Ou seja, o café especial, a gente pode usar um método diferente e com isso o café, ele pode sair mais suave ou pode sair mais encorpado, né? Isso faz parte da experiência. E acho que para complementar essa experiência, que você já tocou nela em 2 momentos, que é super importante, é o atendimento, né? É o cuidado com as pessoas. Isso é com as pessoas no geral, né? Desde de time franqueador, os nossos fornecedores, nosso franqueado, nosso cliente final, a gente preza muito pelo cuidado com as pessoas. Nem sempre todos os atendentes estarão sorrindo, mas eles vão, né? Eles vão atender corretamente, usar a técnica corretamente e receber vocês. Você sabe que essas minhas andanças também pelo mundo, a gente repara, principalmente na Itália, né? O empreendedor italiano, muitas vezes é o dono que atende ali com o filho, muitas vezes o imóvel é dele e ele faz tudo ali, né? Diferente da legislação trabalhista aqui, que muitas vezes quem mexe no caixa com dinheiro não pode servir um salgado. Isso é um problema ainda, né, enquanto viabilidade para o franqueado, porque são custos que muitas vezes o empresário não precisava ter. E a gente tem aqui uma forma de pensar, e aí eu não sei se é a questão sanitária, eu acho de uma burrice empresarial, muitas vezes inviabilizar um negócio que poderia ser viável, em vez de gerar 2 empregos, talvez gerar um, né? Mas com uma legislação amarrada que trava muitas vezes a última linha, inviabilizando. Tem isso? Tem. Acho que talvez para restaurantes o desafio seja um pouco maior. Digo isso por conversas com outros CEOs do segmento de restaurante, eles têm sofrido coisas nesse sentido. Na externa hoje, diretamente não, mas a gente fica bastante atento e a gente contrata 2 profissionais, principalmente, o atendente e o barista. Perfeito. E aí, com eles, a gente consegue manter a operação, seguindo o que a legislação fala e por enquanto, tudo bem e dentro da lei. Mas tem essa trava Brasil, né? Tem essa trava. E no final, a última linha em percentual costuma ser o quê aí por um franqueado? De 15% a 20%. De 15% a 20%. Trabalhando do faturamento. Do faturamento, trabalhando bastante, seguindo as orientações, os manuais da Externa Café de 15% a 20%. Aí também escolhendo um bom ponto comercial, isso é importante, né? Vocês ajudam? Totalmente. Tem essa orientação do ponto. Tem. A gente escolhe praticamente em conjunto. Tá bom. Raras as vezes o franqueado, ele bate o pé e fala, eu quero esse ponto. Aí, tá, vou liberar. E aí a dor de cabeça vem depois. Mas é bem difícil. Geralmente o franqueado, ele respeita muito o conhecimento que a franqueadora tem, até porque é um conhecimento que ele não tem a escolha do ponto. No final, eu acho que a humildade dele ir em busca de uma franquia é falar, eu não sei tudo, deixa eu já pegar algo que já está formatado, e aí, de certa forma, é uma ignorância não querer ouvir o que né, a franqueadora está dando como a orientação. Mas tem, né? Tem. Mas tem. Tá tudo certo, né? Sim.
Ô, Silvana, conta para mim a sua história. Eu sei que você vem aí do interior de Santa Catarina, e chegou a ser CEO aí de um grupo grande, né? Um grupo conhecido, uma mulher, né? Que a gente sabe a diferença aí na carreira ainda hoje. Eu queria que você contasse a sua história, porque eu já ouvi a sua história, mas depois quero te dar parabéns de novo. Ah, obrigada. Eu gosto bastante de contar a minha história, para que outras mulheres, principalmente, né, se sintam encorajadas a construir jornadas parecidas, independente do segmento. E também gosto de contar bastante a minha história para os atendentes da Externa Café, para que eles cresçam dentro da Externa ou fora da Externa, enfim. E eu vim do interior de Santa Catarina, de Guaramirim, uma família bastante humilde. Meus pais não chegaram a fazer faculdade, nem os meus irmãos, mas eles me deram bastante valores assim na minha infância. Minha mãe sabia que eu tinha que estudar, apesar de não ter estudo, então sempre me incentivando a estudar. Eu vendo um exemplo dentro de casa, meus pais acordando cedo, indo dormir tarde, ou seja, trabalhar bastante é importante. Valores também de sempre cuidar do próximo, né? Respeitar o próximo, ser ética. Então, são valores que me fizeram ir atrás dos meus sonhos, né? E eu sabia que aquela vida mais humilde no interior não era só isso que eu queria para mim, né? Eu queria ter novas experiências, ter um salário bom para poder, inclusive, ajudar minha família, viajar. E aí eu fui construindo, Galgando. galgando, justamente. E você sai de lá e vai para Florianópolis fazer faculdade? Isso, justamente. E a sua formação? Minha formação é Relações Internacionais, e aí em Florianópolis eu comecei a minha vida profissional, apesar de que lá em Guaramirim eu já trabalhava, já fazia estágio em banco, já fazia um monte de coisa, mas assim, meu primeiro cargo mais importante foi em Florianópolis, depois de formada, com 23 anos, exerci meu primeiro cargo de liderança, e aí fui trabalhando bastante lá em Florianópolis, mas em algum momento Florianópolis ficou pequeno para eu crescer Que legal. profissionalmente. E naquela época, Florianópolis, Santa Catarina não é o que é hoje, né? Era muito mais, tudo muito mais tímido lá. E Veio para São me Paulo. desafiei e vim para São Paulo. Você tem uma passagem pela prefeitura aqui, né? Tenho. Ficou 7 anos, você me disse? Aproximadamente isso, justamente. Tá. Né, sair de um órgão público e ir para uma empresa privada, o que você sentiu mais de diferença aí que você possa falar? Não, posso. Na verdade, eu trabalhei nos três segmentos, né? Eu trabalhei na área pública, o mundo associativo, lá na ABF, e Tá agora bom. na Legal. iniciativa privada. Então, é um conhecimento bem interessante, que uma coisa eu acabo ajudando aonde eu estou. E diferença, acho que, enfim, vamos lá. Não existe É uma. cultural ali da empresa? A prefeitura, né, que tem ali Então, é sim que um líder, mas não é um dono como é a Externa Café, que você tem o dono ali. o legal quando você trabalha, né, num órgão público, né, ainda mais na prefeitura de São Paulo, que é uma cidade, e você está ali trabalhando para melhorar a vida da população. Isso é muito legal, né? Esse desafio é muito legal. Você participar de projetos desafiadores que vão transformar a cidade de São Paulo. Então, isso é muito interessante. Na Externa Café, também tem isso, mas de uma outra forma, né? Na Externa Café, a gente acaba mudando também, transformando a vida das pessoas através dos empregos que a gente gera, da renda que a gente gera, dos impostos que a gente gera. Então, isso é muito bacana. Mas a Prefeitura de São Paulo, em relação à governança, ela é muito estruturada. Ela é um exemplo a nível Brasil, e, no entanto, que muitas prefeituras de outros lugares procuram a Prefeitura de São Paulo para entender como é que ela conseguiu Uhum. implementar isso. Então, tem um exemplo de governança ali bastante forte. A ABF, ela é um misto, né? A associação é um misto de esfera pública com privada, porque uma associação, na grande maioria, ela tem ali uma finalidade muito forte de defender os interesses dos associados e muitas vezes junto à esfera pública em relação a leis e coisas desse tipo. E ao mesmo tempo você está ali do lado de um empresariado ouvindo outras dores e ajudando ele a resolver outras dores. Então, de uma certa forma, os três segmentos se complementam bastante. Cada um com seu desafio Cada particular, né? é. Me fala uma coisa,
você contou a história da Café Externa, né? Um casal. E hoje se fala muito do Founder-led Growth, que é o dono pôr o rosto na marca. E aí vocês estão com um projeto de expansão, só esse ano ainda mais 30 lojas. E qual que é a estratégia para trazer esse lead para dentro, né? Passar a confiança que tem que ser passada. Pelo que eu entendi, os donos são discretos. É o seu rosto que está indo para frente, não tem rosto. Como é que vocês estão trabalhando essa estratégia, que é um assunto, né, que a gente vive muito lá no G4. O Alan Barros, junto com o Alfredo, junto com o Thales, eles estão encabeçando essa coisa do dono ter que dar o rosto, porque as pessoas fazem negócios com pessoas e não com um logo, um nome. Tem algum papo sobre isso lá, não? Tem. E, assim, estou à frente da Externa Café, mas o fundador é uma figura bastante importante hoje quando a gente fala em Externa Café. Então, a gente tem 2 rostos. Talvez isso seja até um benefício a mais para a Externa Café no dia a dia quando a gente trata desse tema. E aí você falou da entrada, me perdi na pergunta. Não, a ideia, né, da estratégia para trazer esse lead. O lead, sim. Qual que é a estratégia? Porque não é fácil vender uma franquia. Parece que eu quero 30, não é isso. A primeira parte são várias ações, né? A primeira parte da estratégia foi reorganizar a Externa Café, né, para que ela tivesse ali números melhores, ou seja, isso quer dizer o quê? Um suporte melhor para o franqueado, né? A empresa tivesse mais organizada para a gente poder crescer, e isso automaticamente ia chamar a atenção do mercado, né? Quando você falou ali dos nossos números, né, um crescimento bastante expressivo ano contra ano. Isso por conta do trabalho interno que foi feito de organização, porque senão, às vezes, você até cresce, mas aí você multiplica o problema. Você replica problema, né? Justamente. Então, essa reorganização foi bem importante para a expansão. Um segundo movimento importante é olhar para quem está dentro de casa e que precisa daquele empurrãozinho para abrir a segunda loja. Então, a gente cresceu muito no ano passado com o multifranqueado. Nosso franqueado abrindo mais uma loja. Então, a gente tem franqueados hoje com 2 lojas, com 4 lojas, com 7 lojas. Então, essa é uma estratégia bem importante, interessante, até porque facilita para todo mundo, né? Ele já sabe operar externa, então, e muitas vezes ele já opera bem, porque senão a gente não vai incentivar aquele franqueado que ainda não está preparado, né? Porque aí não é bom para ninguém, né? Não é bom para a gente, ele acaba se perdendo, né? Já está cuidando de uma lojinha. E também uma outra frente importante é estar no mercado buscando pontos comerciais, né? Por isso que pontos comerciais para a gente é um pilar importante, porque uma franquia dá certo, independente até da marca dela, se ela não tem um bom ponto comercial com um bom custo de ocupação, isso pode impactar fortemente e negativamente no negócio. Então, olhar para pontos acaba sendo um diferencial. Quando a gente Há uma equipe que faz esse trabalho? Tem uma equipe que faz, justamente. Que está praticamente todo dia na rua, buscando pontos, negociando. E aí eu entendo que tem uma velocidade entre achar o ponto e achar o franqueado. E muitas vezes essa velocidade não é a mesma. Como é que vocês trabalham isso? Pintou um ponto, vocês vão lá, pegam, montam a loja e depois tentam vender? Se acontecer do ponto ser muito bom e não ter um franqueado, a gente faz como própria. Às vezes a gente vende ou às vezes a gente fica com a loja também. Porque o plano todo é chegar em 350 lojas. Que legal. E dessas 100 são próprias. Perfeito. E a gente vai fechar o ano com 35 próprias, então eu tenho um número grande de próprias ainda aí. No final não tem ponto bom perdido. Não tem. Porque às vezes é oportunidade, né? Quando a gente pensa, né, em o segmento de alimentação, se discute muito qual que é o percentual que representa o tal do CMV. Né? CMV sendo o custo da mercadoria vendida. Estou falando não para CEO ensinando ela, mas para quem está nos escutando. Muito importante. Existe um padrão ali que não um padrão determinado por vocês, mas do mercado de alimentação,
ó, o CMV não pode ultrapassar X%. Como é que vocês trabalham isso? Tá. O CMV de uma cafeteria, ele gira normalmente em 28% a 33%. Perfeito. Esse é o indicado. Aí vai depender do mix de produtos que você tem na sua operação. A Externa Café tem um diferencial que a gente não vende só café e produtos de café da manhã. A gente vende refeição também. Então, a refeição, às vezes, para a gente acaba tendo um CMV um pouquinho mais alto. Tá bom. Mas é um diferencial que acaba ajudando ali na última linha. Tá. Então, ficar entre 28 e 33, né? Isso. E aí você deve, nessa 100, em algum momento, algum franqueado ou alguma loja própria, na demonstração, apresenta um número de 40. Isso deve ser normal. Existe um trabalho para entender por que está esticando para 40. Aí é um controle no estoque, é um desvio de mercadoria, é uma perda de um produto que deveria ter talvez não sido assado aquele horário e teve que jogar fora. Tem. E aí entra uma das partes mais difíceis, né? Porque, a princípio, quando você olha, tá todo mundo fazendo o que deveria ser feito, tá todo mundo seguindo o manual. E aí, para entender esse CMV de 40, você tem que ir no detalhe, né? Tá. É justamente acompanhar a entrada e saída de mercadoria no estoque físico, entrada e saída de mercadoria no sistema, porque às vezes não foi lançado corretamente no sistema, acaba distorcendo o número. Se há desvios, a gente é sempre muito correto, não acredita que o outro vai fazer alguma coisa errada, mas às vezes acontece, então ver se tem desvio ou não. Às vezes tem aqueles desperdícios invisíveis, né, que, enfim, tem aquele visível, né, aquele pão de queijo, aquela tortinha que, enfim, ficou muito tempo na vitrine que você tem que descartar, ou aquele leite que é derramado toda hora e que eu chamo de desperdício invisível. Então, é um conjunto, normalmente, de ações que precisam ser melhoradas para a gente reduzir esse CMV. Mas a gente olha muito. Ou, às vezes, inclusive, o CMV vem baixo demais. Tá aí bom. alguém Esquisito, né? Alguém chega feliz, eu falo, não é possível, tá muito baixo. E aí, refaz. Mas isso que você trouxe, talvez seja a diferença entre ter lucro e ter prejuízo. É isso mesmo. Né? Porque de 28 a 33 já tem ali uma margem de 5. Mas daí quando você pensa, veio 40. Pô, se o teto para ter o CMV era 33 e veio 40, esse 7% muitas vezes poderia ser o lucro lá de 10. E aí você fala, puta, essa loja não está dando lucro. Mas tem ineficiência, desperdício, visível e invisível. E aí tudo isso é controle e gestão, né? É isso aí. É muito comum eu falar, né? Quando o resultado lá, a última linha não tá bom, eu falo, aqui teu resultado, tá aqui no CMV. Ou às vezes, que a gente acaba colocando em outra linha, é a questão de utensílios, reposição, né? A falta de cuidado, fica quebrando muita xícara, muito copo, ou enfim, não cuida direito da manutenção de algum equipamento, aí vem uma outra linha importante lá, daí eu falo, ó, e o teu lucro também tá aqui, ó. O empresário que está nos ouvindo, e eu acho que vale encaminhar isso para outro empresário, cuidado ativo também melhora o seu resultado. Então, o que a Silvana trouxe, eu acho que muitas empresas não tomam esse cuidado com a tal depreciação. Se uma xícara dentro do plano ela tem que durar 24 meses... e com 10 meses você tem que ficar comprando xícara porque quebra, porque não tem cuidado, o lucro vai sendo desviado para esse tipo de coisa. E aí é um problema, né, Silvana? Porque às vezes não é o dono que está lavando aquela xícara, né? Aí é treinamento? É treinamento e aí a gente falou... Conscientização? E também é cuidar das pessoas. Acho que esse é um ponto importante, né? Se o atendente, se o barista, ele sente respeitado e abraçado de alguma forma pela empresa, ele vai ter um cuidado maior. Tá bom. Se ele chega lá chateado aqui, ninguém me respeita, ele vai pegar a xícara de qualquer jeito. Derramou leite, tudo bem, fiz errado, joga fora. Isso é bem importante. Eu falo, né, que hoje na Externa Café, a pessoa mais importante que existe na rede é o atendente. Perfeito. Que sem ele a externa não funciona.
Pode funcionar sem presidente, mas sem o atendente não. Eu posso não ir trabalhar hoje, mas se o atendente não vai trabalhar, eu não tenho quem abra a porta, faça o café, faça o pão de queijo e atenda o nosso cliente. Não tem crescimento sem ele. E aí eu cobro muito das pessoas o respeito a todo mundo, né? Não só do cliente, mas de quem está trabalhando para a gente. Silvana, a gente tem um quadro aqui que é o Básico Bem Feito. Vou pedir para o Pedro girar a vinheta aí. E aí, em finanças, né, a gente entende que o básico bem feito é pelo menos ter os números. A gente falou de DRE, fluxo de caixa, você não falou do balanço patrimonial, mas de alguma forma esse conjunto de informações é o básico bem feito para fazer gestão financeira. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é o que é o básico bem feito por uma franqueadora? Suporte. Suporte. Porque ela tem todo o manual e aí nem sempre o franqueado sabe aplicar, então ela tem que dar suporte para ele. Tá. Fala de CMV, que está lá no manual. Mas como é que eu calculo esse CMV? Como é que eu controlo esse CMV? Isso é suporte. Eu preciso aumentar minhas vendas. Tem a campanha de marketing. Como é que eu ativo a campanha de marketing? Isso é suporte. Legal. Pra mim, E agora eu inverto a mesa, né? Tem lá o franqueado. O que seria o básico bem feito para um franqueado potencializar o lucro no bolso que ele poderia levar para casa? seguir o manual. Seguir o manual. Porque já está tudo escrito. Tá Tá. tudo escrito. E aí é muito comum, às vezes eu sento com o franqueado, né? Ele fala, meu resultado não tá bom. Aí a gente vai olhando assim, tá, mas você não tá com a campanha de marketing ativada, você não tá fazendo a DRE, então é seguir o manual, ambos os casos. Eu tenho respondido muita pergunta sobre a reforma tributária, né? E aí o pessoal, né, assustado, ainda está meio cinza esse cenário, não se sabe muito bem como é que vai ser, apesar de já estar rolando. E aí eu sempre falo assim, né? Existe essa variável. Tudo bem. Aí você está me reclamando aqui também que o juros está alto. Também. Mas essas variáveis eu não controlo. E aí eu vou ter que engolir. A pergunta é, das que você controla, você está já fazendo tudo o que tinha que ser feito para potencializar ou extrair esse suco que você pode extrair dessa fruta que você controla? Aí ele fica me olhando, né? Então, a minha pergunta para você, né? A diferença entre o lucro e o prejuízo, o CMV de 33 para 40, muitas vezes está na mão dele, não está no governo que determinou o imposto e nem no mercado financeiro que determinou os juros, é isso? Concordo. Claro que às vezes, né, a gente pensa, o governo poderia facilitar a nossa vida, Exato. mas sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que fazer por nós e se antecipar sempre, nunca deixar para depois, né? Que o brasileiro tem esse hábito, né? Eu vou olhar isso depois, eu vou fazer essa conta depois, e isso acaba impactando bastante no negócio dele. E essa cultura de terceirizar a culpa, né? Também. Sempre a culpa é do outro, justamente. Na vida pessoal ou na vida profissional é muito comum o brasileiro ter essa postura. Mas eu achei engraçado porque de vez em quando eu faço, de vez em quando não, todo episódio eu faço a pergunta o básico bem feito. Aqui eu quis ouvir do franqueado e do franqueador. E aí um é dar o manual, o outro é seguir o manual. É muito amarrado. E aí, Exato. por isso funciona, se seguirem, né? O ecossistema Externa Café é isso, né? É isso. Muito bom, muito bom. Silvana, estamos aqui, estamos com 47, quase 48 minutos e o papo tá uma delícia. Mas a gente daqui a pouco vai ter que encerrar. E eu queria dar a oportunidade de você fazer uma pergunta para mim, que é o outro quadro que a gente tem aqui, Pergunte ao Comendador. Fique à vontade. Que ótimo. Giovanni, eu também falo bastante sobre a última linha no dia a dia da franqueadora, quando eu trato com o gerente de loja própria ou quando eu trato com os franqueados. E eu queria saber qual que é a dica valiosa que você dá sobre a última linha para quem está nos ouvindo. Veja, boa pergunta e eu acho que essa pergunta serve para qualquer empreendedor. A clareza dos números, a clareza financeira, ela te dá a possibilidade de fazer gestão. Você falou muito bem, né? O operador não pode faltar porque a operação não pode parar. Mas numa empresa, num negócio, numa franquia ou em qualquer outro segmento, você tem a operação e você tem a gestão.
Não adianta eu só me preocupar com a operação, fazer de qualquer jeito, fazer rápido, derramar o leite, não controlar o estoque, e aí lavar a xícara rápido e quebrar a xícara. Aí você fala assim, o cliente foi bem atendido? Teve velocidade no atendimento? Puta, teve. Mas no final não deu resultado. Então, no final, o jogo não foi jogado para ganhar, o jogo foi jogado, né? Dentro ali do que eu chamo de atender o cliente. Mas a empresa não existe só para atender o cliente, a empresa existe para atender o cliente e dar lucro para quem investiu. Então, no final, a última linha, ela é o conjunto, né, de gestão e operação, e você só consegue ver se a operação está dando problema nos números. E se você não tem um bom número, e aí para ter um bom número, você tem que dar o bom input no sistema, você tem que fazer o controle do estoque, você tem que fazer o controle do ativo, conciliação bancária todo dia, e aí você tem a clareza e você vai falar, aqui tem problema. Aí você vai lá na operação arrumar. Então, acho que a resposta para potencializar, para maximizar a última linha é ter a clareza financeira. Concorda? Concordo totalmente. E aí, quando você adquire uma franquia, né, séria e robusta, tudo isso que você falando para quem está ouvindo, eles devem ter ficado um pouquinho assustados se não é o dia a dia deles, quando você compra uma franquia, esse suporte já vem. Então, eles vão te falar como fazer tudo isso e você ter uma última linha bem bacana. Mas, Silvana, sabe o que me chama a atenção? A gente está falando muitas vezes de uma lojinha, 2, 3 funcionários, faturamento de 100 mil. Sim, é verdade. Esses conceitos é o mesmo da multinacional. Ah, sim, sim. É o mesmo da empresa que fatura bi. Né? Só que a empresa que fatura bi, muitas vezes, contrata uma equipe, né, muito bem formada tal, e aqui não tem tamanho para ter essa equipe. E aí, na minha cabeça, né, o que a gente precisa, e você, enquanto franqueadora, precisa trazer essa consciência, né? Porque não é só vender café, né? Então, a pessoa fala, não, vou abrir um café e vou ganhar 15, 20 mil no final do mês. É muito melhor do que trabalhar para os outros. Não, apesar de ser só um café, tem todo um conceito de gestão que serve, de novo, para cá e para multinacional, é o mesmo. E aí, no final, né, você falou, é só aplicar o manual, é só aplicar as teorias que já existem. E no final fazer o básico e bem feito. Né? O básico bem feito não é perfeito, ele tem que ser bem feito. Né? Não precisa buscar a perfeição. Você pode fazer bem feito que já é o suficiente. Queria te dar aqui um regalo, um presente. Obrigada. É uma lembrança para você. Abro agora? Pode abrir. Posso abrir? É simbólico para você ter na sua mesa, talvez ali no seu dia a dia, para você sempre tomar um café, lembrando que o que importa é a última linha. Né? Então, acho que a gente falou muito essa frase aqui e fica aí a nossa recordação para que Externa Café tenha lá na mesa da CEO a nossa caneca. Obrigada. Vou deixar no meu escritório, sim. Vou tomar lá na Externa. E aí, quando você for fazer uma reunião com alguém, você fala, o que importa é a última linha. Combinado. Silvana, partindo para o encerramento, deixa o microfone aberto. Se quiser dar algum recado, quiser fazer algum pitch para vender as 30 lojas que você tem como meta ainda esse ano, quiser falar para alguém, para o jovem, para o empreendedor, o microfone é seu. Obrigada. Primeiro, obrigada, Giovanni. Eu adorei estar aqui com você. Espero que quem está nos ouvindo tenha gostado também. Eu fico à disposição para conversar no sentido de se alguém quer comprar uma franquia, seja da Externa ou não, eu estou à disposição. Eu gosto muito de, enfim, como na minha jornada, né? Eu tive os valores da minha família, mas eu tive pouca ajuda. Então, todo mundo que eu posso ajudar com o meu conhecimento, com a minha informação, contem comigo. E, enfim, quem está pensando em franquia, quem está tentando se encontrar na vida, se eu puder contribuir. Vale a pena orientar as pessoas, né, Silvana? Eu acho. Muito, sem dúvida, sem dúvida. E se a gente tiver essa pegada social, não só capitalista, e cada um ajudando no que pode, acho que o mundo vai ser melhor, não é isso? Sem dúvida. E o que a gente faz de bem, o bem volta pra gente, e tudo é conexão, relacionamento. Um dia você está ajudando alguém aqui, no outro dia essa pessoa está te ajudando. Por isso que eu falo que na Externa Café, um dos nossos diferenciais hoje é o cuidado com as pessoas, independente da cadeira ou de quem ela seja. Eu falei que ia encerrar, mas essa questão, numa cafeteria, vocês estão usando alguma coisa de IA, não? Gente, ou aqui na matriz?
Sim, vou citar um exemplo que é o nosso robozinho atendente, né? Que legal. A Conta gente essa pra a gente. gente tem uma das lojas que a gente chama de externinha, é um robô que o atendente coloca ali o pão de queijo, o brunch, e ele leva até a mesa do cliente, o cliente retira da bandeja e ele volta para o lado do balcão, né? É uma sensação, porque ainda não tem, quase não tem esse tipo de robô aqui em São Paulo, então os clientes se É divertem, uma novidade de vocês. as crianças gostam bastante, mas ele acaba ajudando também na operação. Naquele dia que, enfim, o atendente não pôde ir trabalhar por alguma razão, ele vira um braço realmente legal. e facilita. Então, o barista, o atendente fica fazendo café e ele vai entregando. Vamos ter que chamar um outro podcast nosso para contar essas experiências do robô. Combinado. Silvana, muito obrigado. Obrigada também. Pessoal, sempre, né, trazendo esse saber de negócios. Então, a gente traz um saber de uma cafeteria, mas eu sempre digo isso, tá, Silvana? O conceito é muito mais fácil a gente perceber num negócio que a gente é cliente, que a gente é usuário como uma cafeteria, do que pensar em fazer gestão de uma multinacional. Mas no final, o conceito é o mesmo. Então, você que é empresário e quiser sempre fazer a conexão do conceito para a prática, pensa num negócio pequeno, né? E aqui o exemplo da cafeteria. Então, eu faço o convite, né? Trazer os conceitos falados aqui e replicar para o seu negócio. Eu desejo, né, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Eu acredito que uma executiva no padrão da Silvana conseguiu falar fácil e poderia ser diferente, a gente poderia estar falando difícil, mas o nosso objetivo é fazer a informação chegar, né, de uma forma entendível. Então, fica aqui o meu agradecimento, compartilhem o nosso podcast e semana que vem um novo episódio. Arrivederci!